Olá, estamos no Conexão Crefito 4, o podcast que conecta você à sua profissão. Estamos aqui hoje com duas terapeutas ocupacionais que atuam na área de contextos hospitalares e trabalham num dos maiores hospitais de Minas Gerais. Estou aqui com a doutora Ariane Patrícia Lopes, que tem graduação de terapia ocupacional pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais desde 1996, pós-graduada em reabilitação em membros superiores, também pela Faculdade de Ciências Médicas, e também tem pós-graduação e uma especialização em residência multiprofissionais pela Faculdade Moinhos de Vento. Ela atualmente é referência nacional e membro, pela Sociedade Brasileira de Queimaduras e está no Hospital João 23 da rede FEMIG. Também estou aqui com a doutora Beatriz Maria Piva Machado, que ela é formada em terapia ocupacional pela Universidade Estadual Paulista desde 2009. Ela tem pós-graduação em reabilitação neurológica pós-AVC pela Universidade de Araraquara, pós-graduada em reabilitação neurológica do adulto pela Faculdade Sudamérica, tem capacitação em BOBA de terapia de contenção induzida e órtese de membros superiores, atua em reabilitação neurológica de adulto há 12 anos, inicialmente também na atenção secundária, no Centro de Reabilitação Física e hospitais de pequeno porte. E há um ano também está lá junto com a doutora Ariane no Hospital João 23. É um prazer estar com vocês aqui hoje, doutoras. É um prazer nosso estar aqui, falar um pouquinho sobre a prática do contexto hospitalar, desmistificar também, o que é a terapia ocupacional neste ambiente. Verdade. E eu queria, primeiro, saber, vou fazer a pergunta já para as duas, o que levou vocês estarem atuando dentro de um hospital, porque a formação do terapeuta ocupacional ela é generalista, Depois a gente vai aí caminhando pelas oportunidades que nos aparecem. Hoje a gente tem visto muitos recém-formados indo para o caminho ali de tratamento das crianças com TEA, trabalhando com integração sensorial, mas a gente tem uma gama de possibilidades que a maioria das pessoas talvez nem saibam. E como que vocês pensam, vou trabalhar no hospital? Porque o percurso da terapia ocupacional no contexto hospitalar, de lá de quando vocês formaram para agora, ele modificou muito. Então, como é que foi aí esse caminho? Não, muita coisa aconteceu, Então, pelo menos na minha época, pouco tempo atrás, as pessoas iam muito pelo lado da saúde mental e eram poucas que iam para o lado da reabilitação. Eu sempre gostei da reabilitação, sempre gostei, porque isso me chama mais atenção do que fazer e fazer o novo, Porque eu acho muito que o terapeuta ocupacional tem que pensar fora da caixa. Quando você pensa fora dessa caixinha, você produz muito mais, a criatividade surge e você dá muito mais conta. Então, no hospital, aconteceu o seguinte, porque, pelo menos pela rede FEMIG, eu era do hospital ortopédico, Galba Veloso. Lá nós trabalhávamos com os membros superiores a partir de todos os tipos de fraturas, E houve o fechamento do hospital, há 8 anos atrás. Quando houve esse fechamento, nós fomos disponibilizadas para outros hospitais da rede. Tinha a vaga do João 23, eu falei, não, eu quero, vamos ver. Mas lá é muita coisa. Eu falei, não, vou. E eu fiquei quase 8 anos sozinha atuando no João 23. Então, eu tive que mostrar a importância da terapia ocupacional, falar para eles o que era, o que significava e qual que era o meu trabalho. Nesse meio tempo, trabalhando como TO, aí as coisas ficaram mais fáceis. Aí veio as interconsultas, veio os médicos atrás, olha, está acontecendo isso, eu preciso que você dê uma olhada. E até a chegada de Beatriz no ano passado, em maio. Então, com a chegada de Beatriz, eu pedindo, requisitando essa situação, houve também um processo seletivo. Hoje, nós somos 4 terapeutas ocupacionais. Fantástico, doutora Ariane. Pensa, quantos anos ela ficou sozinha, trabalhando ali como terapeuta ocupacional, praticamente em todos os setores. E recentemente, olha, pouco tempo, conseguiu mais 3 profissionais, 3 colegas para ajudar. E que tomara que vire mais 4, mais 8. Nossa, pelo dimensionamento do João 23, teriam que ser 12. Imagino. 12. Doutora Beatriz, conta pra gente a sua trajetória.
Eu, assim como a Ariane, eu iniciei a minha atuação no contexto psiquiátrico, né? Quando a gente formava, era onde haviam vagas para a gente estar atuando. Fiquei uns 3 anos nesse contexto ainda, né, de internação, né? Claro, ainda já existiam os modelos substitutivos, mas a internação ainda era uma presença muito forte na saúde pública de Minas. Depois teve o concurso da FEMIG, na época eu prestei e fui morar na cidade de Três Corações, onde tem o contexto dos ex-rancenianos. Então, eu fiquei atuando, né, no complexo de especialidades, onde é um complexo onde tem um hospital de pequeno porte, um centro de reabilitação que era muito forte da macro-região. Então, a minha área de atuação sempre foi voltada para a reabilitação. E o desejo mesmo meu veio da reabilitação do adulto. Sempre gostei bastante, sempre vi muito resultado da reabilitação neurológica do adulto. Então, comecei a me especializar nessa área, comecei a atuar. E lá nesse ambiente também, tinha um hospital, mas era um hospital muito pequeno, um hospital de 20 leitos, um hospital totalmente diferente do João 23, mas onde a gente começa já a escutar um pouco qual que é a importância da TO naquele ambiente. Então, a equipe foi entendendo melhor o contexto, aí tinham as interconsultas. E aí, nesse meio tempo, a vida acabou me trazendo para Belo Horizonte, um contexto pessoal, junto com um contexto profissional de crescimento, que eu via um potencial muito grande de crescimento na FEMIG, principalmente aqui em Belo Horizonte. E aí, a Ariane me chamando de lá, eu mandando energia para cá. No final, a gente se encontrou e a gente só tem crescido lá no hospital. Hoje em dia, é muito bacana o quanto a equipe entende o nosso trabalho, o quanto solicita, o quanto tem interconsulta, o quanto tem discussão de caso de equipe e o quanto a ATO tem agregado em todos os andares, em todos os contextos que a gente tem passado. A gente só escuta boas referências em relação a isso. Muito bom. Eu sei que a gente tem muito profissional que hoje é referência, até nas faculdades, na questão do nosso trabalho no contexto hospitalar. Mas em Minas Gerais, eu acho que a gente ainda está muito incipiente, poucos profissionais, né, no ramo. Quando eu formei, a gente falava muito da questão da brinquedoteca. A nossa atuação era muito restrita, não tinha essa questão de acompanhamento dos profissionais, um atendimento precoce. Eu senti, se eu estiver errada, vocês me falam, que na pandemia nós fomos mais reconhecidos, o nosso trabalho apareceu mais no hospital. Vocês sentem isso também, que foi naquele momento? Vocês estavam atuando dentro do hospital? Como que foi nesse momento? Nossa, foi um momento crucial, porque na mesma hora que fechou-se tudo e a Físio já tinha, né, como se diz, vamos trabalhar o respiratório, já tem o que fazer. O que a TO faria nesse momento? Então, você teve que... Eu me reinventei. E aí, ao mesmo tempo, aí tem que mudar posicionamento do paciente. Pensamos nos coachings, entramos com os coachings. Mas eu vivi um período tão escasso de profissionais e de material humano que, quando chegava para trabalhar, às vezes nós tínhamos poucos enfermeiros. Então, eu chegava, dava suporte. Quantas paradas que eu entrei em várias paradas para ajudar. Vamos posicionar, vamos segurar, vamos fazer isso, pega paciente. Então, foi mesmo que, assim, o pouco que tinha, nós interagimos muito, e todo mundo junto. E nós fomos consolidando mais ainda. Então, olha isso, olha essa TO, olha para cá. E o meu telefone, principalmente, ficava ligado porque as pessoas queriam falar comigo, olha, teve queimadura de tantos graus, essa mão aqui, eu preciso que você olhe, e a pessoa está na Balner agora. Aí eu tinha que largar o que eu estava fazendo para ir lá, para eu saber o que fazer depois. E na pandemia, realmente, teve esse boom. Mas lá no João 23, eu já estava caminhando e já estava mostrando esse potencial. Então, assim, mostrar para eles, não, porque eu acho que a TO só faz isso. Não, a TO faz isso, mais isso e isso, isso. Olha, eu não fazia ideia, eu não tinha dimensão dessa situação. Eu falei, não, posso fazer mais isso. Então, eu fui dando essa noção do que a TO pode fazer.
Então, não é, porque às vezes você fala assim, é uma coisa, duas coisas. Não, você tem um leque de transformações que você pode atuar ali o momento todo, tanto no TRM, no TCE e nos queimados. A partir disso, eu fui olhando as dificuldades que vinham acontecendo nos setores do queimados, porque eu comecei a pegar um ambulatório. Só que eu pegava o ambulatório, mas eu não estava pegando a internação. Então, para mim, já chegava uma pele, né? Às vezes, contraturada, com articulação já fechada e tudo. Para eu trabalhar, então, o paciente sofria com aquilo. Porque dói. Você tem que buscar uma posição adequada e isso dói também. Porque a posição de conforto para o paciente é a melhor. Então, entra em contraturas e muitas. E você tem que mostrar a posição ideal. Aí eu conversei com a doutora Kelly, que é a coordenadora lá do CTQ de Queimados. Então eu atuo hoje na UTI de Queimados, que é o 9º andar, e na enfermaria do 8º andar de Queimados. Na UTI nós temos 9 pacientes, e na internação nós temos 24 a 28 pacientes, entre crianças e adultos, entendeu? E esse boom maior dos queimados, mas com todo mundo dentro de casa cozinhando. Entendeu? Mas entendi. Então, foi aí que aumentou o número de pacientes. Eu vou fugir um pouco aqui da nossa conversa, porque eu lembrei de uma estatística do que aconteceu recentemente, que eles retiraram do mercado o álcool 70. Sim. E falaram que muito se deu essa retirada, que não se justifica a gente continuar, que é um álcool que ele queima mais, tem mais acidentes com ele, isso é verdade, né? Ele é muito mais inflamável, né? Porque ele tem menos quantidade de água, né? Vamos colocar assim. E as pessoas vão fazer churrasco e ia com álcool 70. Então, o viés de longe, você mandar, já estourava aquela garrafa na sua mão. Foi liberado por causa da pandemia. E nós entramos com os estudos e tudo mais, mostrando que aquele álcool 70 estava sendo prejudicial. Então, agora já voltou o álcool em gel, com mais água e tudo, porque o álcool 70 ele é altamente inflamável. Eu tinha, por exemplo, pessoas dentro de casa, ia lá, descontaminava o alimento e tudo, aí vinha com a mão, secou o álcool, passava próximo ao fogo, já pegava fogo. Olha, para você ver uma informação que o leigo não tem. Sim, não. Eu vi muita gente reclamando que o álcool tinha que continuar aos 70. No supermercado hoje a gente acha 46 e tá tudo bem, gente. Mas muito mais inflamável. Então, é onde que nós tínhamos muito mais casos de queimadura. Além de você estar passando álcool para tudo, limpando tudo, estava mais em casa. Então, por exemplo, uma dona de casa ia lá, lavava a mão, passava álcool, ia para a beirada do fogão. Pronto. Já pegava fogo ali, literalmente. Muitos acidentes aconteceram mesmo. Muitos acidentes. E outros também de traumatortopedia, né? Sim, muita coisa. Gente, esse tempo de podcast aqui com vocês vai ser curto, por tanto que eu queria perguntar por quê. A doutora Ariane mesmo, ela está há muito tempo dentro do hospital, você passou pelos diversos setores, então você sabe falar da atuação da terapia ocupacional no TRM, no TC, no queimados, também na equipe de cuidados paliativos, né? Quando a gente fala da terapia ocupacional também no hospital, a gente fala muito dos cuidados paliativos, a gente tem um evento todo ano, viu, gente? A gente tem um evento no CREFITO da nossa comissão de cuidados paliativos, a gente vai ter também este ano, geralmente acontece de forma online, é muito bom, é muito importante. Mas eu queria que a gente falasse mais, explorasse mais aqui no nosso bate-papo esses outros setores de atuação. Por exemplo, a doutora Beatriz está no TRM. Como que é a sua atuação lá? Porque o João... Primeiro, explica para o pessoal que está aqui o que é TRM, porque tem muita gente que não A gente fala muita sigla, né, gente? Porque às vezes tem pessoas que não são terapeutas ocupacionais, nem fisioterapeutas que nos assistem. O João, ele é um mundo de possibilidades. Então, a gente atua desde da prevenção à reabilitação lá dentro. E a reabilitação neurológica do adulto, que é a área que eu atuo atualmente lá dentro, ela é formada, em sua grande maioria, por uma internação de adultos jovens do sexo masculino, que, por um acidente automobilístico, um acidente, uma queda de altura, eles têm um traumatismo raquimedular.
Esse traumatismo há uma seção, né, uma ruptura ali da conexão da medula, e aí há uma paralisia do movimento abaixo do nível da lesão. Então, na sua grande maioria, são adultos jovens, né, que por um descuido, um erro do momento, né, teve esse acidente. Esse acidente geralmente não vem só o traumatismo raquimedular, né, lá no João a gente vê muito isso. É um traumatismo raquimedular junto com um traumatismo crânioencefálico, junto com um traumatismo ortopédico. Então, são várias categorias neurológicas num quadro só. Mas o traumatismo raquimedular, se for a nível cervical, que são as vértebras de C1 a C7, as pessoas ficam sem um movimento de membro superior, principalmente. E nós, enquanto terapeutas ocupacionais, sabemos que sem os membros superiores, o autocuidado, todas as nossas ocupações ficam prejudicadas. Então, a terapia ocupacional já vem nessa reabilitação precoce desse movimento, né? Para que não sejam instaladas as contraturas, porque isso, a longo prazo, no momento de reabilitação realmente, né, que vem junto com a fisioterapia, esse tipo de movimento não pode estar limitado. Então, a gente vem ali junto com a fisioterapia, a gente faz um trabalho muito bacana junto lá no João, junto com a fono, junto com a psicologia, porque precisa-se de uma equipe inteira para tratar um traumatismo raquimedular. Então, a gente inicia com essa estimulação precoce, restabelecimento dos movimentos de membro superior, principalmente para o resgate das ocupações, né? Então, às vezes, são necessárias adaptações, né? Engrossador de talher, substituição de prensão, para que aquele indivíduo consiga pegar um talher, né? Que ele consiga fazer a alimentação de maneira independente. Então, a gente usa muito tecnologia assistiva de baixo custo, disponível no SUS, né? Muita criatividade, né? Muito esparadrapo. Bom, a gente está falando aqui das inúmeras possibilidades de atuação da terapia ocupacional dentro do hospital e a gente precisa pensar também para mostrar isso para os gestores, não só de hospitais públicos, mas de hospitais particulares, porque o terapeuta ocupacional ele é muito importante. A gente precisa de ter contratação de terapeutas ocupacionais pensando que, estando dentro do hospital, a gente também reduz o custo desse paciente, do tempo de internação e também do custo, talvez, ali de uma reabilitação depois. Se eu tenho um tratamento que é uma estimulação precoce, faz total sentido a gente ter cada vez mais terapeutas ocupacionais inseridos dentro de um hospital. Vocês concordam comigo? Mas aí eu ia falar disso, assim, e pensando no João 23, é um hospital público. É um hospital referência em Minas Gerais inteiro. Quando o bicho pega, quando o acidente é muito complexo e aí a gente tem politraumatismo, a gente tem queimadura, é o primeiro hospital que todo mundo pensa, a gente encaminha para lá. A gente estava brincando aqui antes de gravar que se acontecer alguma coisa, né? Comigo também. Se eu tiver um acidente, por favor, me mandem para o João 23, que eu sei que eu estou com os melhores profissionais, referências na área, estarão lá comigo. Então, assim, eu imagino que vocês, então, devem receber casos assim, chegou de helicóptero, tá super complexo e tá lá a terapia ocupacional. É assim? Basicamente é assim. Porque um acidente, quando você tem, por exemplo, um carro capotou. Quando o carro capota, você já vai pensando nas fraturas. Só que o carro capotou e queimou. Então, tem as fraturas mais a queimadura. Então, você tem que atuar rápido. Lá nós temos a onda vermelha, os pacientes chegam de helicóptero, eles são pegos pelo profissional, sobe um médico junto com o enfermeiro, a equipe, a fisioterapia e vai direto para o bloco cirúrgico. Pós-bloco cirúrgico, a gente é chamado para avaliar e aí o paciente vai passando de andares e vai colocando ele conforme ele vai melhorando, entendeu? Mas lá tem projetos mil. E outra, lá no João 23, todo mundo é treinado. Eles cobram da gente uma carga horária de treinamento de 3 meses ou 6? 3 em 3 meses. Você tem que ter uma carga horária X e fazer todos os treinamentos. Eu sou brigadista, tive que fazer treinamento de brigadista. Você faz treinamento de urgência e emergência. Todos são treinados em urgência e emergência. Adorei saber. Já vou pegar a Ariane, a doutora Ariane vai falar para a gente de urgência e emergência para terapia ocupacional em breve.
Mas eu queria entender também, igual eu tô falando, Minas é muito grande. 853 municípios para ter um hospital referência. Então, assim, sai gente do estado inteiro para vocês atenderem. Fica só em Minas? Não. Porque o Minas Gerais, a malha rodoviária é muito extensa, é muito grande. Pensa, você sai de Brasília para chegar no Rio, você tem que passar no meio de Minas, né? Então, por ser uma malha muito extensa, nós pegamos pacientes de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiás, e por aí vai, porque se acontece um acidente nas estradas de Minas, vem para o João 23, se for um acidente que for um trauma. E a gente vê, às vezes, acidentes de percurso, né? Sim. Caminhoneiros que estavam no momento ali, laboral mesmo, no estado de Minas Gerais, eles acabam vindo para cá. E depois o hospital tem que fazer a referência, a contra-referência para o município de origem. Então, é uma rede complexa onde a gente atua. E, às vezes, o que ocorre é que, quando ele retorna para a cidade de origem dele, ele não tem um acompanhamento da terapia ocupacional. São cidades pequenas, são cidades menores. Então, assim, a luta também é para que este atendimento seja precoce no hospital, porque já, como a Ariane explicou, né, desde o momento que ele chega, nas 48 horas, né, ele foi para a UTI, na UTI a gente já tem a terapia ocupacional atuando. Né? Ele melhorou um pouco, saiu daquele contexto de risco à vida, onde ele vai já para a unidade de internação, que são os andares, as enfermarias, ele tem um acompanhamento. Mas a partir do momento que a gente, está bom, já pode ir para casa, clinicamente mais estável, a gente referencia para a continuidade desse tratamento, né? Principalmente os traumatismos raquimedular, né? Ali é o início do tratamento, mas a gente sabe que é um tratamento longo, que precisa de uma equipe toda, então são as referências que a gente faz, né, no momento da alta, para que o paciente continue o tratamento. E mesmo aquele paciente que até chega num determinado ponto não está tão bom, mas que precisa de outro hospital e a família quer levar ele mais para próximo da casa deles, a gente não consegue, às vezes, um hospital de referência que atenda como nós. Isso é verdade. Entendeu? E a falta do terapeuta ocupacional no interior está gritante, né? A gente está com uma demanda muito grande de profissionais aqui, pelo menos no CREFITO 4, a gente tem trabalhado pela abertura de cursos presenciais e principalmente pensando em polos no interior, porque como a demanda está grande, a esperança é que ela já fique ali, né? Sim. E trabalhe na sua região, que é o que é ideal. E a gente conversando aqui sobre, né, essa possibilidade do paciente, eu queria perguntar, de curiosidade mesmo, de pacientes que marcaram vocês, de histórias diferentes ali dentro do hospital. Vocês contem pra gente. Bem, eu uma vez atendi um índio. Olha que legal. Ele, indígena, né? Ele veio, ele teve uma queda, um acidente, e ele ficou paraplégico. Só que quando você pega um acidente, um índio, o que você vai buscar? Você vai buscar a ocupação, vai buscar a história dessa pessoa. Ok, ele vivia numa tribo. Então, nós, né, fizemos toda a reabilitação necessária, ele conseguiu pegar uma cadeira de rodas com adaptação para poder fazer uns movimentos. Até aí, ok, vai embora para casa igual qualquer outra pessoa. Só que ele ia para uma tribo. Como ele ia fazer para locomover nessa tribo? Eu fui procurada pela FUNAI na época para poder arrumar, como é que eu posso falar? Adaptação ambiental. Essa adaptação ambiental dele dentro dessa tribo. Então, teve que fazer um meio-fio, né? Asfaltar, eles não asfaltaram, mas eles fizeram umas ligações entre umas ocas e outra com cimento, para que ficasse mais plano, para ele poder, né, circular pela essa tribo. Mas o sonho dele mesmo era tomar banho de rio. Como que ia levar esse cadeirante para tomar banho de rio? Sendo que o rio era lá, era mais baixo e tinha uma ribanceira, né? Aí a FUNAI tornou me procurar e o que você acha? Juntos nós fizemos um projeto, tá? Com tipo um deck, do jeito que passava a água do rio, mas que ele ficasse cercado pelo tipo de madeirame, e que ele pudesse
tentar segurar alguma coisa para ele poder tomar o banho de rio, pelo menos sozinho. Então, nós fizemos todo esse projeto, onde ele foi e voltou para a tribo dele e está muito bem. Autonomia, independência, entendeu? Autoestima, fazendo as coisas, adaptação para ele poder limpar. Ele fazia um cesto, mas ele não conseguia puxar a juta lá. Então, fiz a adaptação, ele passava aquilo, ele começou a tecer mais. Gente, entendeu? O nosso trabalho é maravilhoso. O nosso trabalho é lindo. Trazendo dignidade para a Sim, pessoa. Ele deve ter ficado ele voltou e eles achavam assim, o que ele vai fazer aqui? Vai ser carregado para lá e para cá? Não era carregado, ele tinha autonomia, tinha essa independência, a autoestima dele, sabe? E ele voltou a fazer parte daquela tribo. E ele teve um tempo fora da tribo, mas aí ele voltou, o que ele queria. E a gente foi procurar também o que era, porque ele morou um tempo na cidade e falou, não, eu quero voltar para a minha tribo. Sim. E esse retorno à casa, retorno às atividades, à origem, faz toda a diferença para o ser humano. Muito bacana. E você, doutora Beatriz, tem algum caso que você lembra, assim, te marcou? Eu tenho alguns, né? Seria injusto eu falar de um apenas, mas tem um caso de uma educadora física, onde ela estava num contexto laboral, ela estava trabalhando e ela teve um acidente de trabalho e ela passou por um traumatismo raquimedular alto. Então, ela, né, passou por alguns momentos ali realmente de risco iminente à vida dela. Precisou ficar muito tempo internada no hospital. E a gente conseguiu uma atuação desde o início da UTI. A Ariane também conheceu, né? Atendeu ela, já iniciou a reabilitação. E ela saiu do hospital já bem melhor, já conseguindo, né, propulsionar a própria cadeira de rodas. E ter essa ideia, né, Bia, de que ela pode ser uma pessoa e continuar a vida dela normal. Sim. Então, você começa fazendo essa reabilitação em loco, vai melhorando, a gente vai posicionando, vai colocando, sentada, para chegar até onde ela chegou, né? E tá indo. Por quê? A pessoa tem que sentar. Tem. A posição sentada é muito importante para que ela consiga tomar o banho, para que ela consiga, né, fazer o autocuidado dela de uma... Tudo ela precisa da posição sentada. Então, assim, num contexto agudo de atendimento ao traumatismo raquimedular, a gente trabalha muito com essa questão com o paciente, porque é uma desautonomia, um problema de pressão, na hora que o paciente faz, né, a mudança de decúbito, dá um mal-estar, né, a pessoa... Por isso que precisa de uma equipe toda para estar atendendo, né? Quando o paciente traumatismo raquimedular agudo tem essa lesão, ele tem muitas desautonomias. Então, a pressão, né? Tem uma dificuldade na regulação ali da pressão arterial. Então, nesse momento do contexto hospitalar, a gente trabalha muito isso, claro, em conjunto com as outras equipes, de sentar o paciente, que ele fique bem posicionado, para que ele tenha, né, uma melhor mobilidade dos membros superiores. E com essa paciente que eu estava relatando agora, ela tinha muitas desautonomias. Então, para ela era muito difícil permanecer sentada. Então, o ganho de sair de um hospital, já conseguindo ficar sentado numa cadeira de roda, para que ela trabalhe ali a propulsão e retorne a autonomia dela, é importantíssimo. Com certeza. E aí eu tô escutando vocês duas e eu tô pensando, realmente, o nosso trabalho é maravilhoso. O terapeuta ocupacional, ele é diferenciado por pensar nos papéis ocupacionais, trazer autonomia, independência, dignidade, qualidade de vida. E eu imagino tantas histórias que vocês tocaram e foram tocadas por elas também. Tantas pessoas que passaram. Eu não consigo mensurar, porque eu não consigo me imaginar no hospital. Acho que eu não daria conta. Então, assim, eu preciso parabenizar o trabalho fantástico mesmo que vocês estão fazendo. Mas eu queria pensar e perguntar sobre o cuidado de vocês. O cuidado do profissional de saúde que está dentro do hospital. É pensado nisso lá dentro do João 23? Dessa saúde mental, da qualidade de vida de quem oferece o cuidado? Sim, principalmente na pandemia. Então, às vezes, você deixava de acolher um paciente para acolher uma colega de trabalho. E naquele momento, como as coisas foram ficando tão pesadas, né? Porque eram poucas pessoas que trabalhavam, foi ficando muito pesada, surgiu a ideia de uma oficina laboral, mas que ao mesmo tempo, além dos exercícios que nós fazíamos, dos alongamentos e tudo mais, a postura correta, como fazer, tudo mais, eu
tinha esse momento de entrosação da equipe. Fazia tudo com os técnicos de enfermagem, era em loco, tá? Para todo mundo participar naquele momento, enquanto estava a maioria participando, um ou outro estava olhando os pacientes e depois a gente retomava. A oficina acontecia 2 vezes por semana e geralmente era no 3º andar. E olhar mesmo, a saúde mental deles, vinha com atividades, é uma coisa assim, super rápida. Atividade laboral, atividade cognitiva, mais uma palavra de esperança, acontecia nos 20 minutos. Para fazer isso tudo, para deixar eles bem, eles, agora tem energia, vamos lá. E a equipe toda junto, todo mundo participava. Eu imagino que naquele momento da pandemia, inclusive hoje, né, dentro do hospital, que é referência, que pega urgência e emergência, chegar ao final do dia deve ser exaustivo, né? Chegar para sua família depois de um dia que você recebeu alguém queimado ali, gritando, urrando de dor, alguém que está ali chorando porque não está dando conta de fazer as atividades, se alimentar, está totalmente dependente. Para quem dá conta desse trabalho e faz com maestria como vocês, eu fico muito feliz de falar que eu sou colega, que são terapeutas ocupacionais, que são fantásticas. E o intuito desse podcast era mostrar para as pessoas as nossas diferentes atuações dentro do contexto hospitalar. Estamos dentro da equipe de cuidados paliativos, isso é muito importante, mas para além disso, né, do cuidado paliativo, estamos no cuidado efetivo da reabilitação. E que a gente não deixe esquecer e que a gente consiga ter colegas que formem, que façam capacitações, façam pós-graduações e venham também para essa área que é muito importante e a gente está crescendo. Então, assim, é um prazer estar aqui com vocês, terapeutas ocupacionais fantásticas que estão atuando. E eu quero falar para você que está nos assistindo que teremos novos episódios aqui no Conexão CREFITO 4, falando muito da atuação da terapia ocupacional. Então, você que está aqui até o final nos assistindo, nosso muito obrigado e te espero na próxima.